Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, é uma grande alegria mais uma vez estar com você nesta manhã de sábado para juntos adorarmos e meditarmos na Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu estou me referindo em nossa caminhada para a vitória. Iremos entender todas as regras para nos defender e também os instrumentos para avançar em busca da vitória. A Bíblia nos diz no livro de 1 João 2,6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda à luz da palavra de Deus quais os elementos que você possa alcançar a vitória de Deus para a sua vida e desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem reservado para você. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? A Bíblia nos relata algumas condições, algumas regras para que você e eu sejamos vitoriosos. E esses dois versículos descrevem algumas condições para que essa vitória, para que esse propósito realmente aconteça na minha e na sua vida. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida, nós precisamos a todo momento estar nos defendendo de algumas coisas. Precisamos às vezes defender a nossa saúde, nós precisamos defender às vezes no aspecto profissional, no aspecto familiar e também no aspecto espiritual. Às vezes, quando nós vemos um campeonato e algumas pessoas estão lá participando desse campeonato, existe um momento da defesa e existe um momento de avançar para o ataque. Existe um momento que é preciso proteger e existe um momento que é necessário avançar para demarcar novos territórios. A nossa vida também é assim. Vários e vários momentos nós precisamos defender a nossa vida, defender o nosso espírito, defender a nossa alma, defender a nossa família, defender tudo aquilo que Deus preparou e colocou nas nossas mãos. Mas existe um momento que é preciso avançar, é preciso dar um passo adiante, é preciso avançar conforme a orientação do Pai. Eu sempre digo que às vezes Jesus, Ele nos orienta como se fosse um semáforo, né? Ele nos fala, agora é momento de estar verde, tem que avançar. Agora você precisa avançar. Está amarelo, alerta, tem pecado por aí, tem situação escusa por aí. E tem momentos que Ele coloca o vermelho e fala, para. Se você insistir, haverá problema. Se você insistir, nós teremos dificuldades. Então, às vezes é preciso deixar Jesus conduzir o momento de defender, o momento de avançar. E esse texto aqui, irmãos, nos mostra alguns momentos de defesa e alguns momentos de avançar. A Bíblia começa dizendo no verso de número 13, a Bíblia começa dizendo, vigiai. E às vezes para que a sua vitória aconteça, às vezes para que a sua conquista aconteça, é preciso você vigiar, é preciso estar vigilante, porque a nossa luta nesta vida, irmãos, a nossa luta nessa vida acontece contra três coisas. Nós lutamos contra o inimigo das nossas almas, nós lutamos contra o mundo e os seus pratos sedutores, e nós lutamos contra nós mesmos. Às vezes é preciso estar vigilante nessas três situações. Lutamos quando o mundo,
quando nós lutamos contra o mundo, irmãos, a Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, a Bíblia descreve que o mundo é nosso inimigo. A Bíblia descreve, a Bíblia diz que se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Está lá. Você, quando se posicionou, quando você entregou a sua vida para Jesus, nasceu aí uma afronta contra a sua vida, porque você é salvo, porque você é remido, porque você é feita à imagem e semelhança de Deus. Existe uma fúria contra a sua vida, existe uma luta. E a Bíblia diz que em relação ao mundo, irmãos, no livro de Mateus 5, 13 e 14, a Bíblia diz que vós sois o sal da terra, e vós sois também a luz do mundo. Você tem que ser luz do mundo, você tem que ser sal da terra. O sal não é bom no saleiro, irmãos. O sal não é bom ficar no saleiro. O sal é bom na salada, o sal é bom em cima do ovo, o sal é bom em cima da carne. Você, o sal que Deus tem te dado, é para você salgar essa terra. Você tem que salgar. Onde tem uma salada, onde tem um rolo, vai lá e salga. Entra com a palavra de Deus, entra com a presença de Deus, e Deus vai dar sabor naquela situação. Deus vai mudar as condições daquela situação. Quando algum irmão está na carne, está no pecado, vai lá e salga, e você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Então, nós lutamos contra o mundo. Você precisa vigiar em relação ao mundo. Nós precisamos vigiar também em relação ao inimigo, irmãos. Tem que estar vigilante. Tem que estar vigilante. A Bíblia diz, no livro de 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda, irmãos, ao vosso derredor. Você precisa estar vigilante. Bramando como leão. A Bíblia diz bramando como leão, porque leão só existe um que é da tribo de Judá. Mas ele fica ali, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se você não tiver vigilante, ele vai tragar você. Então é preciso vigiar. Como, pastor, que eu vou vigiar em relação ao inimigo? Vou te dar uma receitinha. Livro de Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, faça a vontade de Deus, se sujeite a Deus. E o versículo continua: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Entregue a sua vida para Jesus, faça a vontade do Pai, resista, e ele vai fugir. Você não precisa recuar, você não precisa fazer nada, ele vai fugir da sua vida. Mas a primeira condição: sujeitai-vos a Deus, faça a vontade do Pai, e você vencerá. E um outro aspecto nós precisamos vigiar, irmão. Nós precisamos vigiar contra o mundo, contra o inimigo. Agora, nós precisamos vigiar contra a nossa própria natureza. Precisa vigiar contra você mesmo. E acredite, é mais fácil vencer o mundo, é mais fácil vencer o inimigo do que vencer a você mesmo. O inimigo é só sujeitar a Deus, resistir, ele vai fugir. O mundo é só não se atentar, não colocar os olhos no mundo. Mas você, irmãos, você precisa vencer a sua natureza. O próprio Jesus diz lá no livro de Marcos, capítulo de número 8, verso 34, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Em outras traduções diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É preciso vencer a sua própria natureza. É preciso vencer. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? O livro de 2 Timóteo 2,22 diz: fugir das paixões da sua mocidade. Sabe aquele pecado que te derrubou uma vez? Foge. Sabe aquela situação, aquele relacionamento, aquele rolo, aquela situação? Foge. E engraçado, né, irmão? Com relação ao inimigo, é só resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Mas contra você, você tem que fugir. Não dá para resistir não, é fugir. Foge das paixões da sua mocidade. Como, pastor, que eu vou fugir?
A Bíblia diz no livro de Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Foge, irmãos. Alguma situação que pode te embaraçar, que pode te complicar, foge. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Foge. Agora, vigiai. Segunda coisa que esse versículo nos diz: estai firmes na fé. Estai firmes na fé. Irmãos, é preciso você estar firme na fé. A fé, ela funciona como um escudo, como um colete à prova de bala. O inimigo tenta te atacar, mas existe um escudo, existe uma proteção. Alguém quer lançar uma palavra contra a sua vida, alguém quer lançar uma palavra no seu coração, mas existe o escudo da fé. A proteção, eu tenho que me lembrar da palavra, eu tenho que lembrar do que Deus já foi na minha vida, eu tenho que lembrar dos milagres, eu tenho que me lembrar. A fé, você tem que se proteger com uma fé. A Bíblia já nos registra isso lá no livro de Efésios 6,16, a Bíblia diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual você pode vencer os dardos do maligno. Use o escudo da fé, use o escudo da fé. Mas pastor, mas a fé é tão importante assim? Muito importante, irmãos. Todos os milagres de Jesus aconteceram quando as pessoas manifestaram fé. Foi assim com Lázaro. A Bíblia diz lá no livro de João 11:40, se creres verás a glória de Deus. A Bíblia foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. E sempre foi assim. Primeiro você impressiona Deus com a sua fé, e depois Deus te impressiona com bênçãos, milagres, maravilhas, conquistas, vitórias. E ainda a fé é tão importante, irmão, que sem fé, a Bíblia diz no livro de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer deixar Deus alegre com você? Quer deixar Deus agradado da sua vida? Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, como é que eu faço para ampliar minha fé? Fácil, muito fácil. Você está me ouvindo nesse momento, você está ampliando sua fé. A Bíblia diz no livro de Romanos 10:17, a Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sua fé está sendo aumentada, sua fé está sendo ampliada, você está aumentando a sua fé, a cada culto, a cada mensagem, a cada palavra, a cada livro, a cada situação que você participa e ouve a palavra, a fé é ampliada na sua vida, e ela é muito importante. Pastor, mas eu preciso ter muita fé para vencer, para alcançar a vitória que eu tanto preciso? Não, irmãos, a Bíblia diz que não, um pouco de fé já é suficiente. Um pouco de fé. E a fé é assim, cada dia ela vai aumentando, mas com um pouco de fé já é suficiente. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, vai acontecer milagres e maravilhas na sua vida. Então como é que eu tenho que viver, pastor? Você tem que viver pela fé. Você tem que viver de fé em fé, rompendo em fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Bom, nós já entendemos que nós precisamos vigiar, a nossa defesa é vigiar. Nós já entendemos que precisamos estar firmes na fé. Agora vamos falar para avançar. Como que nós vamos avançar? Você precisa avançar. Você se defendeu, vigilante na fé, mas agora você precisa avançar. Não é só se defender, é preciso avançar. A Bíblia diz, irmãos, que você pode avançar. Lá no livro de Mateus 16:18, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Pode avançar. Estão tentando parar a sua vida, estão tentando parar os seus projetos. Fique firme. As portas do inferno não prevalecerão. E eu quero dizer uma coisa, irmão, não recue. Não retroaja. Cada passo que você dá para trás, o inimigo tenta dar um passo para frente. Avance, é daqui para frente, é de fé em fé, é com vigilância. Mas Deus te colocou para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. É para você avançar. A Bíblia diz no livro de Filipenses 4:13, posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Deus quer que você avance. Deus quer que você avance. Então você vai ter que portar-se varonil. Como que eu vou ser varonil, pastor? Como que é ser varonil? Varonil é quase ser viril. Varonil é ser destemido. Varonil é ser corajoso. Varonil é ser esforçado. Varonil é ser guerreiro, um homem de guerra. Davi era conhecido como o homem de guerra. É preciso você ser um homem. Mas é muita luta, pastor. É muita batalha. É muita adversidade. A Bíblia diz no livro de Salmos 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Sabe essa aflição? Deus vai te livrar. A maior aflição que a gente tem é aquela que você está vivendo hoje. As outras você já venceu, as outras você já transpôs, as outras caiu por terra. Mas essa que você está passando hoje, essa que você está enfrentando hoje, também vai cair por terra. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas elas. Não se preocupe, apenas fique firme, vigilante, com fé e avance. O nome do Senhor vai ser glorificado. É preciso andar como Jesus andou. É preciso fazer como Jesus fazia. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 João 2,6: aquele que está nele deve também andar como ele andou. Se você está em Cristo, comece a cada vez mais se parecer com Ele. Comece a cada vez mais mudar o seu vocabulário, os seus olhos, as suas atitudes. Cada vez mais você precisa andar como Ele andou. E o nome dEle vai ser glorificado. A vitória vai chegar, o milagre vai acontecer, o milagre vai chegar, irmãos. Fica sempre em espírito de oração. Fica clamando, fica buscando, fica apresentando, fica em diálogo com Deus. Andai em espírito, e o nome dEle vai ser glorificado. Você vai vencer, irmãos. A Bíblia diz no livro de Romanos 8:37: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você vai vencer, você vai vencer. E a Bíblia diz que aquele que vencer, lá no livro de Apocalipse 21:7, aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você vai vencer. Você tem muita coisa para herdar na terra. Tem gente que fala assim: o mundo não tem nada para nós. Irmãos, o mundo do maligno, mas o mundo tem muita coisa para você. A Bíblia diz no livro de Isaías 1:19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Você tem muita coisa para desfrutar, mas apenas obedeça, apenas pratique a palavra, viva a palavra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. E a Bíblia continua dizendo que você tem que se portar de forma varonil. E diz ainda que é preciso você se fortalecer. Fortalecei-vos. A Bíblia diz: fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Ah, pastor, mas eu não... Como é que eu vou me fortalecer? A Bíblia diz no livro de Mateus 26:41: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vai vigiando, vai orando, para que você se fortaleça. Três soluções: palavra, oração e comunhão. Como assim, pastor? Palavra, irmãos, palavra. Conduza a sua vida pela palavra. Conduza todos os seus atos pela palavra. É a palavra que faz a diferença. É a palavra que esclarece. A Bíblia diz no livro de Hebreus 4:12 que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e o espírito, que é capaz de discernir pensamentos, intenções e tudo que existe no coração. Quando existe uma palavra, irmãos, ela toca, ela penetra, ela vai na divisão da alma e do espírito, e o nome do Senhor é glorificado. Você se fortalece. Talvez estava dizendo que você não conseguia, talvez dizendo que você não podia, mas Deus enviou uma palavra, e aquela palavra é a razão de mudar todas as coisas, porque a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. E no livro de Mateus 24:35 diz que passa o céu e passa a terra,
mas a minha palavra não vai passar. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus falou, creia. Pega essa palavra para você e vai acontecer. O nome do Senhor vai ser glorificado. Como é que eu me fortaleço então, pastor? Palavra, oração. Oração, oração, irmãos. A Bíblia diz que você tem que estar em oração a todo momento. Eu já disse que o inimigo vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz então para que orai sem cessar. Orai sem cessar. Está indo para o trabalho, está no carro, está orando. Está participando de algo no trabalho, está orando. Está na tua casa, está orando. Está se alimentando, está orando. Está visitando alguém, está orando. Está orando, está indo deitar, está orando. Clame a Deus. Deus fala com você de várias maneiras. Ele fala pela palavra, Ele fala pelo louvor, Ele fala pelos testemunhos, Ele fala por um para-barro de caminhão. Ele vai falando. Ele usa quem quer, como quer, a hora que quer. Mas para você falar com Ele, só existe uma maneira: oração. Oração. Tem que ligar lá no telefone do céu, 00, oração. Você precisa clamar. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus vai falar com você. E por último, irmãos, a Bíblia diz: união e comunhão. É preciso união, é preciso comunhão. A Bíblia diz lá no livro de Salmos 133, 1. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando você vem para a igreja, quando você participa do culto, o Senhor diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no verso de número 3, a Bíblia diz que é ali, nessa união, nessa comunhão, que Ele ordena a bênção, que Ele ordena a vida, que Ele ordena a vitória, que Ele ordena um milagre. Quer se fortalecer? Palavra, oração, união e comunhão. E a Bíblia termina dizendo, irmãos, que o salmista, ainda falando da casa de comunhão, a Bíblia diz que uma ocasião o salmista disse lá no livro de Salmos 27, 4: uma coisa pedi ao Senhor, para que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida e contemplar a sua formosura. Mas esses versículos finalizam dizendo assim: você precisa vigiar, você precisa estar firme na fé, você precisa se portar de maneira varonil e se fortalecer no Senhor. E a Bíblia então diz no verso de número 14: e todas as coisas vos sejam feitas com amor. Eu quero te dizer uma coisa, o amor, irmãos, é a razão de todas as coisas. É o amor que faz a diferença. É o amor que vai mudar a história. É o amor que vai mudar relacionamentos. É o amor que vai mudar o sentido da sua vida. A Bíblia também diz no livro de Romanos 13:10 que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, faça tudo com amor. Você quer vitória? Vigiai, orai. Seja firme na fé, se porte de maneira varonil, ousada, de maneira guerreira mesmo. Seja fortalecido no Senhor, mas além de tudo, faça tudo com amor. Porque Jesus nos diz, Ele disse no livro de João 15:12: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Né? É o amor que faz a diferença, irmãos. É o amor que muda a história. Ah, pastor, mas é difícil amar, hein? É difícil. Eu quero dar um recadinho para você que está na Bíblia. No livro de 1 João 4:8, a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque diz que Deus é amor. Se você não ama, você ainda não conhece a Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Ame incondicionalmente. Ame os seus amigos. Ame a sua família. Ame a Deus. Ame incondicionalmente. E Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, na sua história. A Bíblia diz, lá no capítulo do amor, a Bíblia diz: agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor.
E estas 3 coisas, mas a maior delas é o amor. Ame, irmãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ame de maneira incondicional, ame como Jesus amou. Lá no livro de Mateus ele faz o exemplo do amor da cruz. Ele diz: amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está fazendo o amor da cruz, ele está dizendo: amor vertical, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua intensidade, de todo o teu entendimento. Amor vertical. E amor horizontal. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. O grande segredo, a grande vitória, a grande conquista vai ser quando você descobrir o poder de amar ao próximo e de amar a Deus. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que é preciso vigiar em todos os seus comportamentos diários. Além disso, é necessário também estarmos firmes na fé diante de qualquer negativismo ou palavra contrária às promessas que Deus tem para as nossas vidas. E os seus atos devem ocorrer de maneira varonil e muito guerreira. Lembrando ainda que diariamente é preciso estar se fortalecendo no Senhor pela palavra e pela oração. Por fim, considerar e lembrar que além de todos estes elementos, devemos ministrar o amor em todas as ocasiões de nossa vida, compreendendo todas as pessoas, sejam elas amigas ou inimigas, e dessa forma verdadeiramente conheceremos a Deus, pois a palavra de Deus nos diz no livro de 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ministre o amor e Deus fará uma grande obra na sua vida e de toda a sua família. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes vamos conferir nossa agenda para esta semana. Amanhã, domingo, culto da família às 19h30. Segunda, culto de ensino. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres. Sexta, culto de campanha. E no sábado, grande evento. Primeiro motoculto na sede às 19h30 com o pastor Cássio. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Onde quer que elas estejam, seja na sua casa, no seu trabalho, num leito de hospital, numa situação de aprisionamento físico ou espiritual, nós suplicamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha visitar todas estas pessoas, dando refrigério à sua alma, operando cura no corpo e na mente. Retira todo sentimento de desânimo, de falta de fé, fortalece o emocional, o sentimental. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.